Boa noite, tudo bom? Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horário as pessoas estão assistindo esse vídeo. Mas eu queria começar o canal com um pequeno relato sobre a minha jornada com a língua inglesa, com o inglês. Na verdade, hoje em dia eu sou professor de inglês, eu trabalho num curso de inglês já tem 4 anos e eu gostaria de falar um pouco sobre como se deu esse aprendizado e esse caminho, esse percurso. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha lá pelos meus 8, 9 anos. Eu morava no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. E eu comecei a estudar inglês no curso CCAA. Foi o curso que eu comecei a estudar. E eu gostava muito do curso. Eu me sentia muito bem lá no curso. Ao contrário da escola, onde eu não me encaixava muito bem. Na verdade, eu era uma daquelas crianças bem quietinhas e nerdolas que sofriam um pouquinho de bullying. É, Mas no curso eu me sentia à vontade. Muita vontade, inclusive, tanto que eu fazia bagunça na aula, então eu era bem capetinha. E hoje em dia eu pago tudo isso, todos os problemas que eu causei para meus professores de inglês, eu pago agora dando aula com meus queridos e amados alunos. Faz parte, né? E eu comecei com uns 8 anos, 9 anos, e eu cursei aproximadamente por 7 anos, né? Eu cursei primeiramente o CCAA, e depois eu passei a fazer o Brazos, onde eu concluí o curso, né? Por assim dizer. E depois que eu concluí o curso, eu posso dizer confiantemente que eu aprendi muito mais coisa depois que eu concluí o curso, né? Quando eu terminei o curso, na época eu estava fazendo vestibular, 14, 15 anos, né? Eu fiz o vestibular, passei na faculdade no Rio, na UFRJ. Porém, por algum motivo que não convém dizer no vídeo no momento, eu fui fazer uma faculdade no Rio Grande do Sul. Eu fui estudar na Unipampa, Universidade Gaúcha, né? Em Bagé, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E eu fui fazer engenharia. Fui fazer engenharia meio que porque naquela época era a profissão do futuro, o Brasil vai empregar muitos engenheiros e tudo mais. E era toda aquela onda, né, da engenharia que teve lá por 2010, 2011, 2012. E eu cursei a faculdade durante muito tempo, mesmo não progredindo muito, mesmo não sendo minha área, eu continuei cursando. Até que eu não aguentei mais, por vários motivos, eu fiquei extremamente isolado das pessoas. Eu me isolei de certa forma, mas eu também fui isolado. E eu acabei desistindo da faculdade e voltando para morar com a minha família, que na época eu morava em Minas Gerais. Minha mãe e meu padrasto moravam em Minas. E eu voltei é, para morar em Minas e desde aquela época eu continuo aqui. Já deve fazer vai fazer uns 9, 10 anos que eu moro em Minas, apesar de não parecer. É, acho que vai fazer 7 anos, aproximadamente 7 anos, na verdade. A timeline é meio confusa na minha cabeça. Mas eu moro em Minas já tem bastante tempo. Porém, essa questão da timidez e do isolamento demorou um pouquinho de tempo a eu superar. Foi algo que durante muito tempo pairou sobre minha cabeça e causou muito nervosismo, muito transtorno. Ainda causa de uma certa forma, mas hoje em dia eu tenho mais contato com as pessoas junto com a minha profissão. Porém, durante esse período, né, durante essa época, desde que eu terminei o curso até quando eu estava fazendo os outros cursos, eu sempre continuei utilizando meu inglês de uma forma muito
profunda, né? Eu sou viciado em quadrinho, eu sou um cara que gosta muito de quadrinho, né? E eu posso dizer confiantemente que pelo menos 60% do meu inglês de hoje em dia que eu consegui na época e de vocabulário que eu consegui foi fazendo o que eu mais gosto, que é ler quadrinho, né? Eu leio mangá desde os 13, 14 anos e conforme eu fui crescendo, eu fui mudando a língua da leitura do português para o inglês. Não foi um esforço consciente para aprender inglês, mas na verdade foi no intuito de ter acesso a mais conteúdo, né? Na época, os mangás ainda tinham pouca relevância nacional, né? Não tinha um mercado tão grande. E quem tinha mais acesso era quem falava inglês. Então eu meio que fui atrás de uma forma de ler mais histórias e acabei aprimorando meu inglês no meio do caminho, né? É, começou com os quadrinhos, passou para histórias clássicas em inglês. Eu vou pegar aqui duas que eu tenho aqui em cima, só para mostrar. Na verdade, eu não li nem as duas completamente, né? Mas eu comprei na época, lá para 2016, 2017, livros dessa coleção aqui do Collins Classics. E eu li pelo menos três dessas histórias. Eu li o Frankenstein, eu li O Médico e o Monstro e eu li Drácula, né? Eu li essas três histórias no inglês original e foram três obras que aprofundaram bastante o meu conhecimento da língua, porque o inglês dessas obras, na verdade é bem complexo, né? E durante o tempo que eu estava fazendo o meu curso de Química Tecnológica no Cefet, que eu transferi do Rio Grande do Sul para cá, eu fui fazer um curso de professor no CCE do bairro Nova Suíça, que é onde eu fazia aula no Cefet. E lá eu conheci um professor, o Francisco, que me mostrou que uma pessoa assim, meio fora do padrão, poderia um dia também ser um professor. Ver o Francisco, conhecer o Francisco foi assim, uma experiência super interessante, porque eu considero ele um professor fora dos padrões, assim, bem parecido comigo, porém, uma pessoa que tem um excelente conhecimento da língua, né? E foi uma experiência única ter aula com ele, foi muito interessante. E após fazer esse curso, eu falei, cara, não é a minha área esse negócio de química, eu tô fazendo tem vários anos e não tem ido pra frente, não tá dando certo. Eu acho que tá na hora de eu fazer o que eu sou bom de verdade e o que eu tenho facilidade e o que eu tenho interesse. Que foi quando eu prestei vestibular para o FMG para fazer é, línguas, para fazer letras. E eu tô lá até hoje, na verdade, eu tô lá até hoje porque eu tenho muita dificuldade de estudar e de fazer as coisas é, da devida forma como a faculdade pede, né? Fazer trabalho, fazer as matérias do semestre, né? Eu trabalho também, tomo conta da minha casa durante a noite, trabalho durante o dia, durante a tarde, estudo de manhã. Então também fica um pouquinho mais difícil. Mas eu sei que tem gente que faz isso e muito mais e consegue progredir de uma forma mais satisfatória. Né? Mas, como dizem por aí, comparison is the thief of joy. Comparação é o ladrão da felicidade. Então eu tento não me comparar muito porque eu sei que do meu jeito de trabalhar eu não teria como fazer de outra forma. Eu sou bom nas coisas que eu sou bom, assim como outras pessoas são boas nas coisas que elas são. E cada um tem os seus pontos positivos e negativos. E a gente. Cabe a nós apenas melhorá-los, né? Aos poucos. Então, durante esse curso, né? Eu ainda era muito tímido. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, embora talvez as pessoas que me conheçam hoje em dia não consigam imaginar isso.
Mas eu sempre fui muito é, quieto e na minha. E eu tive que quebrar algumas barreiras para me tornar professor. Na verdade, me tornar professor era uma das duas opções de emprego. A outra que eu estava pensando era ser trocador de ônibus. E eu conto essa história porque eu acho muito engraçado como funcionou o meu processo de pensamento na época. Que era basicamente eu pensando, cara, eu vivo num quarto, eu não saio, eu não falo com as pessoas. Eu preciso de um trabalho que vai me forçar a viver com as pessoas, conviver com as pessoas, para que eu vença essa barreira. E as minhas duas alternativas eram trocador de ônibus e professor de inglês. E professor de inglês era mais óbvia, né? Era algo que eu realmente, sabendo o inglês da forma como eu acredito que eu saiba, eu deveria ter pensado nisso primeiro, mas acho muito engraçado eu ter pensado também na época no trocador de ônibus. Enfim. E aí, 2019, 2018, no finalzinho, eu enviei currículo para algumas empresas, né? E uma delas me chamou, que foi a empresa que eu trabalho até hoje. E, e nisso eu fui contratado. Estou lá até hoje, dou aula no curso. E foi quando eu consegui vencer muitas dessas barreiras de contato com as pessoas, que sempre me causaram muita dificuldade, muito pesar, muita, sabe? É, muitos problemas. E hoje em dia eu consigo lidar mais ou menos com essas situações. Ainda existem várias situações desconfortáveis, mas eu consigo pelo menos funcionar em sociedade um pouco. E eu jamais imaginei que o emprego, a profissão de professor, o emprego de dar aula, fosse me mudar tão profundamente quanto mudou, né? Eu comecei a dar aula de uma forma bem utilitária. Eu pensava, nossa, é algo que vai me facilitar a ter uma habilidade social melhor. E também é algo que vai me. Que eu sei, é algo que vai ser fácil pra mim, né? Como eu estava errado. Mas também foi é, um desafio, né? E hoje em dia eu não penso mais assim sobre a profissão. O interessante sobre como o meu modo de pensar mudou é exatamente esse. É, o jeito de analisar qual é o meu papel na sociedade, o que eu faço, qual que é o que eu posso mudar na vida de alguém, o que eu posso ajudar alguém a conquistar. Isso veio aos poucos. E eu acho que eu posso dizer que eu era uma pessoa bem fria, uma pessoa bem é, um pensamento meio pragmático demais, e hoje em dia eu consigo lidar mais com o lado humano das coisas de uma forma melhor. E isso não tem prova maior do que isso, do que o fato de que eu tenho alunos que já foram fazer faculdade de letras por causa que tiveram aula comigo e me disseram, professor, você foi um ótimo professor, você me ensinou muita coisa. Uma das minhas melhores, das grandes amigas da minha vida que eu arranjei foi a Vitória, uma ex-aluna minha. E ela sempre rasga uma seda e fala: Nossa, você me ensinou tanta coisa e tudo mais. E eu fico: Nossa, Vitória, mas eu não fiz isso tudo. Ela fala: Sim, professor, você fez. E é uma alegria, é uma felicidade você ouvir uma coisa dessa, você perceber que você fez alguma diferença na trajetória de alguém, de tal forma que eu jamais imaginei que eu poderia sentir uma parada assim, sabe? Um sentimento desse nível. E isso me motiva a tentar aprender mais línguas, a tentar aprender mais sobre a língua, para que eu possa fazer melhor o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer.
e o que me dá prazer de fazer, que é transformar o conhecimento das pessoas, trazer elas para mais perto de tudo que existe no mundo, que é hoje em dia majoritariamente em inglês, permitir o acesso à, à informação, ao conhecimento. E, e é muito estranho falar esse tipo de coisa. Eu me sinto estranho falando, porque eu acho que é algo que eu jamais pensaria 10, 15 anos atrás, ou até mesmo 5, antes de eu começar a trabalhar. Eu acho que dar aula de inglês, ser professor, me humanizou bastante. Me transformou numa pessoa que pensa além daquilo que é só a troca de conhecimento. E isso me possibilita aprender mais ainda sobre as coisas e aprender mais para poder ensinar mais. Estou dando aula há 4 anos, já tive diversas experiências, algumas boas, outras ruins, né? Temos os ossos do ofício, as coisas que acontecem mesmo e a gente não tem muito como mudar, mas a gente sempre se molda, a gente sempre aprende algo de novo. E acredito que eu não podia estar mais satisfeito em outra carreira. Acho que não existiria nada que eu pudesse fazer que seria melhor do que estar em aula e dar aula e ajudar as pessoas a entender e a falar uma língua. Então, é muito interessante a forma como isso se deu e é incrível. Me encontro satisfeito, mas eu queria falar também de algumas metas que eu tenho. Eu já venho há algum tempo estudando francês. Eu tenho vontade de dar aula da língua também, mas eu não tenho conhecimento tão aprofundado quanto eu tenho do inglês. Até porque eu já falo inglês há 20 anos e o francês eu comecei há pelo menos 10, mais ou menos, com muitas pausas no meio. Não teve a mesma fluidez do inglês. Até porque é muito mais fácil você achar conteúdo em inglês do que em francês, né? O mundo está em inglês hoje em dia, a internet é a língua global que nós usamos para nos comunicar uns com os outros quando falamos de relações internacionais. Porém, eu ainda tenho muito essa vontade, tenho praticado ao máximo. E eu tenho outras vontades também que são mais acadêmicas, são mais voltadas para o ensino, para o aprendizado do aprendizado, para confecção de materiais, né? Tem sido uma jornada muito estranha descobrir isso, porque eu jamais imaginaria, né? Eu tinha uma certa aversão ao meio acadêmico. É, não, não sei se por não conhecer direito ou por achar muito fechado em si mesmo, mas acredito que eu estava errado quanto a isso e tenho tido certas mudanças no pensamento. E também tenho trabalhado para que eu possa ter um outro tipo de ensino. Desta vez não em aula, mas uma ferramenta de cursos online. Eu já dou aula particular para alguns alunos e eu tenho tentado aprimorar muito esse aprendizado para que eu possa ter mais liberdade com o meu tempo, ter um pouco mais de liberdade financeira, que na verdade eu não desejo grandes fortunas ou riquezas, mas apenas tranquilidade e sossego. É, e tentar fazer o melhor que eu posso no mundo, deixá-lo melhor do que eu encontrei. Acho que essa é uma das partes mais importantes de ser humano. A gente sempre tentar ser uma força positiva, mesmo que a gente falhe tentando. É importante tentar. E esse foi o vídeo de atualização da minha jornada do inglês, né? Quem quiser mais
Quem tiver mais curiosidade para saber, eu posso detalhar um pouquinho. Mas coisas interessantes que eu fazia no aprendizado de inglês, por exemplo, era pensar muito em inglês. Eu tentava traduzir músicas do português para o inglês, mantendo a rima. Então, assim, eu já era uma pessoa meio que não batia muito bem na cabeça, dá pra ver, né? E pensar muito em inglês, eu sempre tive essa noção, essa ideia de que eu me expresso melhor no inglês do que no português. Talvez por ser uma língua mais simples e direta, né? Porque o português tem mais nuances e mais formas verbais e tudo mais. É, e consumir muito conteúdo. Eu consumi muito conteúdo em inglês. Eu basicamente falo mais e vivo mais em inglês do que em português hoje em dia. E acho que é a parte mais importante do aprendizado. Eu geralmente falo para os meus alunos que a sala de aula é o 20%. Eu vou tentar fazer o melhor 20% possível. Eu vou ensinar as regras, eu vou ajudar com a escrita, eu vou ajudar com a leitura, com a pronúncia e com a audição. Mas eu sou limitado. A gente se vê mais ou menos 2 horas por semana e isso é muito pouco. Tem que vir de dentro o interesse muito mais forte. É, a gente não aprende português em 6 meses, a gente aprende em pelo menos 7 anos o básico, para depois aprimorar. Então imagina aprender uma língua que é totalmente estrangeira à sua, né? Não dá para querer fazer milagre. Então, acho que é basicamente isso. Eu não gosto de fazer edição nos meus vídeos, eu gosto de deixar tudo bem cortadinho, assim, bem solto, né? Tudo um atrás do outro. Eu não gosto muito de coisa chique, não gosto muito de coisa frufru, né? Então, para escrever esse vídeo, por exemplo, eu fiz uns 10 ou 12 tópicos e fui seguindo eles na ordem, tudo espontâneo. E é assim que eu trabalho e é desse jeito que eu sou. Então, acho que não tem muito mais o que falar. É, e como eu não planejei nenhum encerramento, eu vou ficando por aqui e dizendo um bye bye. E pedindo para vocês ficarem atentos, porque vai ter mais conteúdo, né? Vai ter conteúdo sobre coisas da faculdade que eu estou estudando, do inglês. E também matérias de inglês, né? Eu vou começar a lançar alguns conteúdos sobre a língua em si. Então, fiquem atentos. Quem assistiu até aqui agora, eu não sei, porque é um vídeo muito grande. Deu. Quanto tempo que deu aqui já? Acho que já deve ter uns 15 minutos que está gravando. Mas, quem ficou até agora, muito obrigado. Deixa o joinha, se inscreve e eu vejo vocês na próxima. Bye bye!